Olá pessoas, eu sou a Tatá e esse é o canal Um Rim Pra Mim. O assunto de hoje foi bastante pedido por vocês, então vamos falar sobre eu, transplantada renal, ter vindo morar na Europa, ter saído do Brasil para vir morar aqui em Portugal. Começando do começo, assim como muitas pessoas que vivem aí, eu sempre tive vontade de ter experiência de viver fora do país. E aí quando eu comecei a fazer hemodiálise, esse sonho meio que afundou. Aí eu meio que perdi as esperanças, fiquei mais pra baixo, não pensava mais muito nisso, até que veio a minha salvação, que eu costumo chamar de mãe ou mamãe, e ela me deu um rim novinho em folha pra eu poder recomeçar a minha vida e também poder realizar os sonhos que eu talvez não conseguiria, ou pelo menos eu não ia tentar realizar se eu tivesse na hemodiálise. Então a salvadora veio, me deu um rim e eu recomecei a vida, recomecei a fazer os planos da minha vida. Então foi o que eu fiz. A princípio, depois do transplante, eu não tava com a ideia assim tão fixa mais de sair do país. Porque, né, você acabou ali de fazer uma cirurgia, você já tá com aquele pensamento de que você tá preso ali, pelo menos era o que passava na minha cabeça, enfim. Muitas coisas a gente pensa nessas situações de saúde, né? E uma coisa em específico me fez pensar bastante, que o que começou a acontecer? Começou a faltar medicamento, o atendimento do pós-transplante estava desgastante demais e cada vez mais saturado de gente. Eu passava o dia inteiro em São Paulo, eu vivia no interior, então era aquela viagem, era cansativo. Assim, não tenho do que reclamar porque eu sempre consegui ser atendida. Eu nunca deixei de ser atendida por conta disso, mas a maioria das vezes, sem exagero, sem brincadeira, eu era a última a ser atendida no dia da minha consulta no pós-transplante. Eu era atendida lá para 6, 7 horas da noite. Enfim, então essa ideia de querer sair foi voltando pra mim, eu comecei a pensar de novo nisso aí. Então, nós recomeçamos a nos planejar pra cair fora daí. E é isso, o que me motivou bastante querer vir embora foi mesmo isso, eu queria melhorar ainda mais a qualidade de vida, a minha qualidade de vida. Porque a minha ideia era, eu preciso sair da hemodiálise porque eu não quero viver assim, essa vida não é pra mim. Ok, vou fazer o transplante. Sempre entrei, quem assiste, quem acompanha o canal sabe que a minha história é essa. Eu sempre entrei na hemodiálise já com essa ideia. Minha mãe me deu um empurrão, um baita empurrão, mas foi que foi, enfim. E aí eu queria fazer o transplante porque eu teria uma melhora na qualidade de vida. Só que não era exatamente o que estava acontecendo. Aconteceu bastante sim, nossa, foi maravilhoso. Aí eu já comecei a pensar fora da caixa de novo. No caso, fora do país eu queria pensar mais pra frente, mais longe. E aí a gente começou as nossas pesquisas e estudos mais fundos. Quando eu digo nós estamos no plural, é sempre eu e meu marido, tá? Porque era ele que tava sempre comigo fazendo esses planos, obviamente. Por fim, nos decidimos por Portugal, nos programamos e viemos. E como eu fiz com o meu tratamento, com o acompanhamento do pós-transplante? Essa que é a parte que importa, né? É claro que antes de eu vir, eu tive que conversar com a minha médica do pós-transplante na época. E no final, o que eu precisei? Do meu histórico médico pra trazer aqui, pra recomeçar uma história aqui, né? Da entrada pra fazer o acompanhamento. E quem fez isso foi o próprio hospital. Eles tiraram xerox de todos os documentos, todos os meus exames, de todas as minhas consultas que eu tive no pós-transplante, fizeram meio que um documento e voilá, pronto, era isso que eu precisava. Além disso, eu pedi também por precaução uma carta dessa minha médica na altura, que eu precisava, de repente, se alguém me perguntasse no aeroporto quando eu chegasse, por que eu trazia tantos remédios, porque eu tive que juntar alguns medicamentos para trazer, porque eu sabia que eu não ia chegar aqui e já ia logo direto conseguir retirar medicamento, ia logo, então meu medicamento não estava contadinho, então eu precisei juntar um pouco de medicamento para trazer. Tem os medicamentos que a gente pega no postinho, eu tive que comprar a mais, que dá para comprar, o de alto custo, sem condição de comprar. Eu fui juntando os remédios que às vezes mudava a minha receita e aí sobrava aquela cartelinha, sobrava meia cartela, mudou a receita e na próxima PAC a médica mudava. Então tudo que ia sobrando, eu já ia separando, obviamente de olho na validade dos medicamentos, né? Então eu deixei lá separado, tinha alguns e trouxe os que eu tinha. Enfim, aí eu pedi pra médica fazer uma carta pra mim, uma declaração ou alguma coisa assim, que explicasse o porquê que eu tô
com medicamentos. É basicamente a carta que ela escreveu foi uma coisa super simples. Paciente faz uso de imunossupressores, é transplantada renal. Aquelas coisas que eles sempre colocam, é uma coisa meio que padrão, entendeu? Assinatura da médica, beleza. Fui com essa cartinha, coloquei na mochila dos remédios, tudo certo. No final das contas, nem me perguntaram sobre os medicamentos, eu tava com as caixinhas fechadas, tinha poucas coisas soltas ali, e boa. Chegando aqui, a primeira coisa que eu fui correr atrás era disso. Eu sei que vocês ficaram me perguntam muito sobre isso, porque a gente não tem mesmo muita informação, né? É um caso muito específico, né? Paciente, renal, crônico, muda de país, como que faz? Poucas informações a gente tem aí, né? Fácil, assim, filtrada pra gente já entender como é que faz. Então, o que que eu fiz? Eu cheguei aqui e já fui procurar o que que eu tinha que fazer. Tinha que saber como é que funcionava o sistema de saúde daqui, pra fazer o acompanhamento médico, pra poder ter as receitas para retirar os meus remédios, porque eu trouxe uma quantidade de remédio limitada, obviamente, eu não tinha remédio para um ano aí ficar sem fazer nada e não posso ficar sem um acompanhamento médico, que é essencial. Então eu consegui ajuda conversando com pessoas que estavam na mesma situação. E também em pesquisas e procura nos centros de saúde, que são conhecidos aí no Brasil como postinho ou postos de saúde, perguntando para eles, passando em consulta, pagando consulta, conversando com médico, conversando com farmacêutico, indo em hospital. Foi todo um rolê aí que eu tive que fazer pra chegar aonde eu precisava chegar. Então, quando eu subi pra cá, o mais rápido que eu pude, eu fui já nesses hospitais que eu sabia que fazia atendimento pós-transplante. E aí eu tinha essas duas opções, que eram o Hospital de Coimbra ou esse Hospital do Porto. Eu fui direto pro Hospital no Porto, foi uma indicação muito boa que me fizeram. Fui lá, dei entrada e agendei a minha primeira consulta. E aí, depois que eu passei pela consulta, já consegui me ajeitar direitinho com a médica e já começamos a fazer o acompanhamento. E é isso, e até agora eu sigo plena. A médica, ela me examina, faz a consulta, passa a consulta normal. Ela que me dá, obviamente, a receita dos medicamentos de alto custo. Ela me dá tanto em papel quanto fica registrado no sistema. A farmácia que eu retiro é a farmácia que fica no hospital mesmo. No terreno do hospital, eles já têm a farmácia deles, que eles fornecem esse tipo de medicamento, que são os imunossupressores, são os remédios para os diabéticos, são esses remédios essenciais que tem na farmácia de alto custo. Pronto, essa farmácia é a que fica dentro do hospital. Mas, além dos imunossupressores, tem também os outros medicamentos, que no Brasil eu costumava pegar no postinho. Aqui eu compro mesmo numa farmácia normal aí de rua. É tranquilo pra conseguir. Os medicamentos de alto custo, a receita normalmente ela sempre fez para 2 meses, então eu retiro o medicamento para 2 meses. E a consulta minha tá sendo com a frequência a cada 3 meses. Informação extra 1. Vacinação. Nós renais sabemos que temos que ter as nossas vacinas em dia. Todas as pessoas têm que ter, né? Mas é que a gente tem que fazer a vacinação da gripe todo ano e eu sei que os médicos do pós-transplante sempre falam isso. Como que funciona aqui? Postinho de saúde. Aqui é o centro de saúde. A médica me deu uma carta, né? Aquela mesma coisa. Paciente transplantada renal, faz uso de tal, desde tal dia, tal ano, não sei o que, precisa da vacina tal. Lá no hospital onde eu faço acompanhamento com a médica, eu também já fiz outros tipos de exames. Eu trabalho andando, eu trabalho muito tempo em pé, pra cima, pra baixo, agacha, levanta e pega peso, não pega peso, não sei o que. Pra quem não sabe, eu trabalho como empregada de mesa, já falei isso aqui. Vulgo garçonete no Brasil. E aí eu tava com muita dor na perna e subindo assim, enfim, passei, fiz os exames, tomei medicamentos, já estou bem, tá tudo lindo. Informação extra 2. Aqui o sistema de saúde público é pago, como a maioria dos outros países, não tem um SUS aqui. Aliás, tem, que é o SNS, Sistema Nacional de Saúde, se não me engano é isso. Portugueses que me assistem, me corrijam se eu estiver errada. E é pago, então muitas vezes você vai no postinho, você precisa passar uma consulta ali, porque aconteceu alguma coisa, você quer passar uma consulta, ou precisa fazer um exame, é cobrado. A mulherzinha que marca mesmo lá, agenda as suas coisas, ela cobra você. Por norma é coisa de 4,5 € ou 5 euros. É tranquilo, só alguns exames que acaba sendo mais caro. Não vou colocar um valor aqui porque muda muito, depende do exame que você vai fazer. E pronto, é isso. Esse foi o meu trajeto todo que eu fiz desde quando eu entendi que eu precisava, que eu queria muito e que era isso mesmo que eu ia fazer, sair do país pra morar em outro país, até hoje falando aqui com vocês.
Se tiverem dúvidas mais específicas sobre documentação, passaporte, legalização, trabalho, carreira, cidade, mercado, preço, valores, aluguel e essas coisas, eu indico vocês assistirem alguns canais. Eu vou deixar o link de alguns canais aí na descrição que são ótimos. É porque no YouTube tem milhares, eu não tô nem brincando, tem milhares de canais só focados nisso. Imigrantes, brasileiros em Portugal, vivendo em Portugal, brasileiro em Portugal, tem milhares. Então nesses canais vocês encontram informações limpinhas, explicadinhas, passo a passo, como é que faz tudo. De resto, a única coisa que tem de diferente que eu falei aqui é que a gente é renal. E por ser renal, tem que ter esses cuidados que eu acabei de falar, né? Pedir a documentação para médico, conversar com os médicos, fazer pesquisa e tudo. De resto, é tudo igual. Então, assistam os vídeos desses canais que eu vou deixar aí na descrição, caso você tenha dúvidas. Porque eu não vou trazer mais vídeos falando sobre esse assunto aqui, porque não é o foco do canal. E o YouTube já tá saturado de canais falando sobre brasileiros em Portugal e são canais muito bons, pelo menos muitos deles são muito bons. Foi da onde a gente tirou bastante informação pra vir pra cá e é por isso que eu sempre indico. Segue o canal lá no Instagram, @umrimpramin, com em numeral, então segue a gente lá. E lembrando mais uma vez, quem quiser participar do nosso novo quadro aqui no canal, onde eu conto a sua história, que é o Baseado em Fatos Renais, manda seu relato pra mim, o e-mail é esse que tá aparecendo aí, sobre o rim@gmail.com, contando pra mim suas conquistas e superações com a doença renal crônica. Lembrando que o quadro tem o intuito de motivar as pessoas que têm medo de transplante e também, claro, incentivar a doação de órgãos. Além também de eu estar contando aqui a história de muitos de vocês, a gente acaba tendo uma representatividade maior, a gente vê por outros ângulos, a gente vê que a doença tem várias origens e não só a história que vocês conhecem, que é a minha. Conhecem várias histórias e acabam se identificando mais e sabendo que existem vários caminhos a serem seguidos por cada um. Assim a gente diversifica um pouco as realidades, dando mais esperança e força para quem tá precisando. Muitas vezes também você que acabou de começar a fazer hemodiálise não tá entendendo nada, tá tudo aquela zona na cabeça. Nossa, o que eu faço? O que é isso? Como é que funciona? Vai doer? Eu vou sofrer? Tudo isso. Então, mande o seu relato pra gente ajudar esse pessoal que tá meio tenso aí. Eu já agradeço aqui a todos que mandaram seus relatos. Fiquem tranquilos que tá tudo arquivadinho, bonitinho lá na pasta de relatos e eu vou contar aqui um por semana. Aí eu não posso prometer porque eu nunca sei se dá, se não dá, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Um por semana eu vou tentar. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.